Gente, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, né? E estou muito feliz de estar aqui, né? Depois desse... E é um evento importante, né? Um ano já de CPC, a gente poder falar, e a gente ter a oportunidade de falar sobre esse tema. E já antecipando, eu vou tentar ser bem em cima do que eu quero tratar, mas de toda forma, sem fazer uma propaganda específica. Mas basicamente o que eu vou falar nessa obra que foi lançada aqui, né, que pediram para os palestrantes, o extrato da palestra lá, se assim dizer, se encontra lá. E o que eu quero começar já de plano é fazendo essa pergunta, uma indagação, né, aos colegas, né, inclusive colocar aqui aos colegas da mesa, se de fato a gente tem métodos, né, se a gente tem métodos ou se a gente tem, o correto seria dizer, o tratamento adequado, né, dos conflitos. E eu já começo falando nesse sentido, porque nós temos expressões, inclusive, voltadas, essa questão da nomenclatura, ela é importante, porque durante muito tempo a gente continua com alguns problemas que elas não revelam exatamente aonde a gente quer chegar. Primeira, é uma coisa que era muito comum, e pena que o Bernardo não está aqui, que foi quem me fez o convite. Quando me foi feito o convite, o tema que me sugeriram era métodos alternativos e o direito de família. Aí eu falei bem assim, olha, eu não vou falar sobre método alternativo no direito, e o direito de família, porque não existe esse... Eu falei, isso não existe. Porque é um equívoco, é uma má tradução do direito estrangeiro quando a gente fala em método alternativo. Primeiro, essa expressão alternativa, por que ela tem que ser eliminada? Ela tem que ser eliminada certamente. Quando você fala que existe uma situação alternativa, eu posso ter duas conotações. Qual que é a primeira conotação? Eu tenho uma situação, o que eu vou? Pedido alternativo, a gente que trabalha com processo, que eu tenho duas coisas que são iguais. É uma coisa ou outra. Né? Então, se eu tenho alternativas nesse sentido, é o quê? Eu tenho uma coisa, eu tenho uma situação, eu tenho um método e tenho outro. Os dois são satisfatórios. Tanto que, veja, uma situação do pedido alternativo é que não há o quê? Preferência. E eu pergunto para os senhores, quando a gente trata da temática, para não utilizar a minha expressão, a gente fala, existe essa alternatividade? Vejam, o próprio CPC deixa claro quais são as hipóteses em que é indicada, só para dar um exemplo simples, a conciliação, em outros momentos, onde que é indicado o quê? A mediação. Isso mostra que os métodos eles são, por excelência, alternativos, ou, na verdade, existe uma ideia de adequação? Existe uma ideia de quê? Adequação. Então, essa palavra alternativa, data máxima vênia, e eu me sinto muita vontade de falar isso porque eu já utilizei. Né? Bom, e o alternativo pode ser pior ainda. E pode ter uma conotação, isso até a gente pode ter uma conotação pior, porque a alternativa pode dar uma conotação de uma via subsidiária, que isso é um problema que é o que eu quero colocar. Como quem diz, olha, a via preferencial é o judiciário. Se eu não resolver isso no judiciário através de uma decisão, eu tenho o quê? Outras possibilidades. Então, esse alternativo vira uma alternativa, olha como é que fica pior ainda, uma alternativa ao judiciário. Fica pior ainda, não fica? Se o outro fica pior ainda. Então, isso é uma expressão que deve ser, de fato, extirpada. Bom, isso vem, né? Isso vem do direito, como eu falei, isso vem do direito americano, né, que é alternative, dispute, isso vem, né, não vou nem falar sobre isso, porque assim, o problema que a gente tem, né, o complexo, né, que a gente tem de vira-lata, né, de querer, né, importar essas expressões, mas lá há um sentido, que na verdade quer dizer, o que isso quer dizer lá? Há um leque, na verdade, de opções, mas eu tenho que interpretar isso aqui para dentro do nosso sistema. Uma outra situação também que ela é muito interessante, que é muito comum, eu estou pegando só as principais, quando se fala em métodos consensuais. Eu tenho um problema de novo,
Porque os métodos consensuais, de cara, eu estou retirando o quê? A arbitragem. Porque a arbitragem, existe o consenso no sentido que ela vai ser instaurada, mas não é um método consensual. A arbitragem é, acima de tudo, um método heterocompositivo. Eu vou me sujeitar a uma decisão. Então, veja, essa expressão métodos consensuais é um problema que também nós temos. Então, também não me parece muito correto. Bom, tem uma expressão que começou a tomar força muito grande, falou assim, mas nós temos outra aqui agora. Métodos extrajudiciais. Poxa, isso pode ter um sentido, mas eu faço uma pergunta para os senhores, isso é uma das grandes marcas do novo CPC. Eu posso ter uma mediação iniciada por um processo judicial? Eu posso ter uma conciliação dentro do âmbito judicial? Eu não estou falando aquela conciliação do juiz, não. Estou falando uma conciliação através de um conciliador, de um mediador devidamente cadastrado, um auxiliar como um auxiliar da justiça. Posso ou não posso? Posso. Então, nesse caso, será então que essa expressão ela é adequada? Veja, me parece que não. Então, o que é o ponto? Aí eu quero deixar isso muito claro. Eu gosto da palavra mais do que métodos, nós temos mecanismos. Nós temos mecanismos, né, que vão nos ajudar a solucionar os conflitos. Nós temos mecanismos. E dentro desses mecanismos, eu tenho o quê? Para determinadas situações, os que vão se demonstrar ser o quê? Os mais adequados. E é interessante, parece é muito simplório isso que eu estou colocando, mas quando eu começo a entender isso, que existem mecanismos, eu crio também, por exemplo, situações que são muito importantes, que é a ideia, por exemplo, de conjugação de mecanismo. Não uma ideia de método, como se tivesse um método único, porque o método também dá uma ideia de quê? De purismo. O método. Veja, há algum problema em se fazer, por exemplo, eu vou falar uma coisa que a gente já faz há anos lá no nosso escritório. Algum problema de eu ter uma cláusula dizendo o seguinte, antes de iniciar a arbitragem, será tentada a mediação. Há algum problema nesse sentido? Eu não posso fazer essa cláusula escalonada, eu não posso ter? Posso, perfeitamente, não posso? Porque é preferível ou não é preferível? Veja, isso é muito importante na ideia da autocomposição. Uma decisão, uma solução em que há a efetiva participação do interessado tende a pacificar mais a questão ou não. Vocês concordam comigo? Veja, será que a própria arbitragem não é o acesso ao judiciário propriamente dito, mas eu vou ter uma decisão que vai me impor alguma coisa. Será que talvez não seria melhor, eu não pacificaria mais através da mediação? Então, veja que é perfeitamente possível, né, se pensar nisso. Aliás, tem uma questão que é interessante, eu falei sobre essa questão do extrajudicial, tem um ponto, tem um dispositivo, se vocês forem lá agora em jurisdição voluntária, eu posso até pegar o dispositivo aqui e passar para vocês. Tem uma situação que todo mundo, quando se fala do sistema multiportas e tal, veja como, olha como é que a gente é viciado no poder judiciário. E tem um dispositivo que ficou bem claro. Eu tenho uma transação, eu fiz uma transação extrajudicial. Essa transação extrajudicial, a priori, ela já vincula as partes, não vincula? Mas o que o legislador fez questão de prever dentro do CPC? A possibilidade de quê? De homologação da transação extrajudicial. Está lá como jurisdição voluntária. Porque a gente tem uma ideia de quê? Uma ideia de que sem o judiciário, efetivamente, às vezes nós temos o quê? Uma dificuldade, né, de entender que a questão ela se encerrou.
E eu vou contar aqui um caso para vocês, que aconteceu hoje. E me chamou a atenção para isso. Olha como é que é a questão do método, como é que a gente tem uma dificuldade nesse sentido. Eu vindo para cá, no aeroporto, atrasou o voo um pouquinho, que estava chovendo, e eu encontrei com 2 clientes. Encontrei com 2 clientes no aeroporto. Porque o aeroporto de Vitória é muito grande, entendeu? E é muito grande, então quase não é difícil acontecer. A cidade também é muito grande, então não é quase não difícil acontecer. É inexplicável, né? Veja o que um cliente me fez uma pergunta. Ele falou: Rodrigo, eu tenho um diretor aqui de uma empresa que pediu para poder sair, ele está saindo, e nós estamos resolvendo um problema porque ele sabe, por exemplo, ele trabalhou com muitos segredos da empresa. E nós estamos fazendo um acordo, com uma cláusula de confidencialidade, porque ele vai trabalhar numa empresa tal, mas qual que é o meu temor? Né? Que depois ele vai para o meu concorrente e ele tem essas informações todas. Você acha que é possível, olha que situação muito interessante, você acha que é possível nós entabularmos uma transação, a gente faz um documento nesse sentido, e eu, para poder ter convicção disso aí, eu posso levar para o judiciário para homologar? Falei, pode. Não há problema algum. Até brinquei com ele e falei, olha, mas cuidado, se tem cláusula de confidencialidade, não explica o que é o segredo todo aí, né? Tá ótimo. Então, tudo bem, tal com essa dúvida, vou procurar, sem exagero e sem qualquer mentira. 4 ou 5 minutos depois, um cliente faz a seguinte pergunta para mim, um outro cliente. Pô, você está aqui, rapaz, eu vou procurar seu escritório, que eu estou numa situação aqui complexa. Eu falei, qual a situação complexa que você está? Eu falei assim, olha, tem um diretor que trabalhou muito tempo lá, numa empresa, e ele está se desligando. E tem um período que ele não trabalhou lá, que ele era prestador de serviço, que nós não assinamos a carteira dele. E eu, no fundo, eu não sei se ele era empregado ou ele não era empregado. E a gente está nessa discussão e eu quero resolver isso, que ele foi um cara muito bacana. Mas olha a situação que eu estou. Me falaram que eu só vou resolver esse problema se ele entrar com uma ação contra mim. Porque qualquer coisa que eu resolver com ele, a justiça pode dizer que não está resolvido. Aí eu fiquei pensando assim, veja, qual que é a hipótese que era mais complexa? Era a segunda ou era a primeira? Aí envolvendo a questão da confidencialidade, muito mais a primeira. E eu respondi de uma forma assim tão... Mas na segunda, e eu fiquei pensando, falei, será que aquele dispositivo lá do CPC pode aplicar agora na Justiça do Trabalho? Ou seja, ou eu vou ter que simular, eu não, né? Ou seja, porque o que de fato, vamos ser sinceros, o que de fato ocorre, uma simulação de uma ação para se resolver o problema. E aí, meus caros, o tempo é curto aqui, é esse recado que é o mais importante que eu quero colocar. Estou aqui, ó, 13 minutos aqui, eu estou monitorando aqui, para achar que eu sou enjoado essa questão de tempo. Léo vai lembrar disso aqui, a gente num bate-papo, lá na casa de Zanetti, e na casa de um amigo nosso, lá no Espírito Santo, eu cheguei a uma conclusão, eu até comentei com ele, cada dia mais eu estou convicto disso. Nós temos uma visão equivocada de acesso à justiça. E é tão interessante isso, que a gente tem uma visão equivocada, quando a gente faz uma visão adequada disso, e o CPC ele deu um grande impulso nesse sentido. Vocês notaram, é muito interessante notar o artigo 3º, que ele repete aquela fórmula, né, a fórmula constitucional, que ele fala no caput, não se excluirá da apreciação jurisdicional
a ameaça ou a lesão a direito. Primeira coisa que a gente tira daí, veja, uma visão, essa visão que a gente tem, que tudo eu posso levar para o judiciário. Primeiro, será que isso é verdade? Será que não existe jurisdição fora do Poder Judiciário? Dentro já de uma primeira premissa. Alguém tem dúvida que a arbitragem tem jurisdição? Alguém tem dúvida disso? Vejam mais, existem determinadas questões, vamos ir mais além. Justiça desportiva. A gente pensa hoje no judiciário, quando fala em justiça desportiva, se resolve lá dentro. E foi dessa conversa que eu e o Léo estava tendo, não sei se você deve lembrar, aí nós falamos bem assim, decisões do CAD. Você lembra que a gente falou assim, vejam, pessoas no nível de especialidade, ou seja, todas aquelas medidas são tomadas, aí nós vamos chegar para o judiciário, e aqui eu não estou dando uma de Renan Calheiros, desculpem, de falar que o juizinho, não é isso, não é isso. Mas vamos entender, será que, de fato, e aí por isso que eu falo, o judiciário pode dar o tratamento adequado? Quem pode dar o tratamento adequado? Então, veja como nós nos preocupamos muito com os métodos, mas a gente está se preocupando com quem pode dar o tratamento adequado? Eu acho que esse é um ponto de uma virada, e por isso que eu falo que o artigo 3º ele é interessante, porque quando ele chega no parágrafo 1º, e essa foi a conversa que... Veja, olha como é que é interessante. Se eu ler o parágrafo, se eu ler o artigo 3º num conjunto, o que eu leio no parágrafo 1º? É permitida a arbitragem na forma da lei. Ok? O que eu estou dizendo ali? A jurisdição. Ok? A jurisdição. Olha que interessante. O acesso à justiça, se eu ler o parágrafo 2º aqui, é só um acesso para eu obter decisão, porque isso também é mais interessante, porque quando a gente começou a estudar acesso à justiça, o que era a ideia de acesso à justiça? Acesso à justiça era o quê? Eu ter direito a entrar, ingressar no judiciário, mas eu não me preocupava como é que eu saía. Se eu saía com uma solução ou sem solução. Esse é um dos maiores méritos do novo CPC. Qual que é um dos méritos do novo CPC? Ele trabalha com a ideia de acesso à justiça no sentido que vou lhe dar o quê? Uma resposta. Vou lhe dar uma resposta e uma resposta de mérito. Só que a resposta de mérito, olha que interessante, ela não precisa ser o quê? Uma decisão. Porque se for uma solução e ela for consensada, ela é muito melhor ainda. Então, quando eu leio o artigo 3º, e isso é interessante, eu revejo toda a noção de quê? De acesso à justiça. Porque acesso à justiça me parece que é o quê? Acesso a uma solução justa. Judicial ou não. Através de quê? De um melhor tratamento possível. Então, já caminhando aqui, né, para não ser egoísta aqui, com o tempo aqui, que me falta 1 minuto e meio, o que eu coloco para os colegas? E aqui, um amigo nosso em comum, que uma vez ele fez esse comentário comigo, que é o Fred Didier, ele falou, olha, o mais legal de painel pequeno, em que a pessoa tem que falar pouco, é que ele não conclui nada. Ele só joga o problema para a gente. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui? É essa reflexão. E esses pontos que eu queria colocar. O que a gente entende como acesso à justiça? O que é jurisdição hoje? O correto é falar de método adequado, alternativo, nem pensar, extrajudicial, nem pensar, mas eu falo de método adequado ou de tratamento adequado. Obrigado.